Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Valquíria, psicóloga aqui do Espaço Psique. Nós vamos falar sobre depressão pós-parto. Eu percebo que o sentimento e o comportamento da mãe, enquanto ela vem no estúdio como gestante e depois como o recém-nascido, é bem diferente. E a depressão pós-parto é bastante preocupante, já foi assunto de vários ensaios, conversas que a gente tem com a mãe durante os ensaios. E eu decidi trazer isso daqui para a gente esclarecer algumas dúvidas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os sintomas, tratamentos e também alguns questionamentos que eu trouxe que vocês fizeram para mim aí no Instagram da Focarte, tá bom? Bem-vinda, Aline, bem-vinda a todos ao Espaço Psique. A Aline me fez esse convite, eu achei bastante pertinente, né, falar sobre a depressão pós-parto. Realmente é um assunto assim, que incomoda, né, e que está presente aí no dia a dia, principalmente das gestantes, né, principalmente do pessoal que passou pelo processo, né, todo o processo de gestação, maternidade. Algumas porque desenvolve, outras porque às vezes teme, né, em ter a depressão pós-parto. E então, quando a Aline me trouxe esse convite de falar sobre isso hoje, eu aceitei, né, e achei bastante pertinente falar sobre essa questão. Bom, então o que é depressão pós-parto, Valquíria? A depressão pós-parto, ela acomete, né, claro, mulheres grávidas, mulheres não necessariamente gestantes, né? Muitas vezes essa tristeza acontece ou inicia-se, né, no processo de gestação, mas para a gente falar em diagnóstico, por exemplo, de depressão pós-parto, as mulheres que passaram pelo processo da maternidade, né, de dar à luz a criança, e esse diagnóstico ele vai ser feito muito provavelmente a partir da 4ª semana após o nascimento do bebê, até mais ou menos a 6ª semana. Então, mais ou menos tem esse período para ser diagnosticado como depressão pós-parto. Antes desse período, ele é considerado o quê? Tristeza materna? Na verdade, tristeza, né? Assim, todos nós vivemos momentos intensos na vida, né? De alegrias, de tristeza, de raivas, irritabilidade, né? E claro que uma pessoa gestante, a mulher, ela grávida, ela também vai passar por esses sentimentos, né? O que é muito comum e muitas vezes as pessoas confundem essa tristeza que você está chamando de tristeza materna, logo após o nascimento da criança, né? Natural a mulher passar aí por volta dos 10, 15 dias, passar por um processo, passar por uma fase aí de tristeza, e aí a gente não pode esquecer de lembrar, claro, que existe uma modificação, uma alteração hormonal gigantesca, né? Quando a mulher ela passa por um processo de dar à luz, né? A gestação em si, ela altera todo o quadro, vamos dizer, normal, né, da mulher relacionada à questão hormonal. Então, logo após o nascimento, é natural a mulher sentir essa tristeza, essa angústia, né, essa angústia. E aí, para dizer, nossa, ela está com uma depressão pós-parto, a gente tem que tomar muito cuidado de entender quando é que isso aconteceu, qual é a frequência disso, né, o período que isso está acontecendo. Então, de novo, né, retomando aqui pelo DSM lá, né, que é o Manual Diagnóstico de Doenças, para se diagnosticar depressão a partir da 4ª semana, 6ª semana. De vida do bebê, né? Após a gestação, após o parto. O parto, é isso. E quais são os sintomas da depressão pós-parto? Olha, muita tristeza, né? Lembrando que o que nós vamos falar aqui, tudo num grau muito mais elevado, né? Então, tristeza, mas não é uma tristeza tipo, hoje eu acordei e eu não tô muito bem, né? É tudo muito mais intenso. Aquela coisa assim, de você, muitas vezes, perder o sentido da vida, né? Aquela ideia de projetos, de planos, né? Aquela tristeza que paralisa, né? Aquela tristeza que faz você não enxergar mais tanto o sentido da vida, o brilho das coisas, né? Então, isso é importante dizer, né? Além disso, alterações de sono, alterações na alimentação, que pode ser tanto para mais quanto para menos, né? Então, vamos acompanhar, vamos
observar essas mudanças, né? Então, além da alteração do apetite, alteração do sono, irritabilidade, né? Muitas vezes a pessoa fica... qualquer coisinha é um motivo para explodir, né? Para estourar. Desinteresse sexual, né? Desinteresse, às vezes, até no próprio cuidado com o bebê, né? Importante também dizer que a depressão pós-parto, ela não está diretamente ligada com rejeição do bebê, né? Porque às vezes a pessoa associa uma coisa com outra. Quer dizer que se eu tenho depressão pós-parto, eu estou rejeitando o meu bebê. Não, na verdade são coisas totalmente diferentes, né? Às vezes ela não tem a energia para cuidar do bebê, né? Para curtir aquele momento de descoberta, porque principalmente numa primeira gestação é novidade, né? Então muitas vezes, muitas coisas ela não vai saber, ela vai descobrir ali naquela interação com o bebê, né? Então é importante ficar claro, né? Uma coisa, depressão pós-parto não necessariamente significa rejeição ao bebê. Certo. E a gente sabe que ela se inicia a partir da 4ª, 5ª semana pós-parto. Mas a gente tem um prazo para definir como depressão pós-parto e a depressão que a gente conhece mais. Por exemplo, ela tem um prazo de validade para ser caracterizada como uma depressão mais grave, não sei. Na verdade, a depressão pós-parto, existe a depressão pós-parto tardia também. Que na verdade a gente pode dizer, chamar, né, essa depressão tardia, ela pode acontecer até o primeiro ano do bebê, né? Então isso é muito subjetivo mesmo, vai depender muito do estado emocional da mãe, né, dos fatores emocionais envolvidos, fatores sociais, biológicos, tudo, né? Se a gente for pensar o que causa a depressão, é tudo isso junto, né? Não tem uma causa específica. Então, isso vai depender, vai variar de mulher para mulher, tá? Então, ao longo do primeiro ano de vida do bebê, isso pode acontecer a qualquer momento. Então, a depressão pós-parto, ela não é depressão pós-parto só logo perto do pós-parto, é também durante o primeiro ano. Sim. Pode demorar um ano para essa mulher desenvolver uma depressão pós-parto. Existe essa depressão tardia, sim. Entendi. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas que fizeram pra gente selecionar e também tenho 2 relatos. Sim. Eu vou falar os relatos primeiro pra gente já poder se identificar. Tive depressão antes da gestação e parei com o medicamento após 2 episódios de tentativa de suicídio tomando os medicamentos. Não voltei para continuar o tratamento. Engravidei e não tomei nenhum medicamento. Posso estar com depressão pós-parto? Pois estou achando que estou voltando a ficar como antes. O que é importante a gente ficar atento, né? A gente se atentar, é que assim, mulheres que já tiveram um histórico, né, de depressão, de psicose, essas mulheres, elas têm que ficar com atenção redobrada, né? A mesma coisa se eu já passei por uma gestação e eu tive a depressão pós-parto, de repente no meu segundo filho, minha segunda gestação, eu posso ter novamente. Se a minha mãe, né, teve depressão na minha gestação, eu também corro o risco de desenvolver a depressão durante o meu processo, né? Então tudo isso envolve, né, estaria naquele fator biopsicossocial, né? E aí essa mulher, essa pessoa dizendo que ela teve todo esse episódio, né, de depressão antes e durante a gestação, com certeza ela tem que retomar o cuidado, né? Ela tem que redobrar a atenção, tem que ficar o tempo todo vigilante, né? Ela e as pessoas mais próximas que estiverem ao seu redor, e qualquer alteração, que nem ela, pelo que ela coloca, ela já está sentindo essa diferença, né? Ela tem que buscar ajuda, sim, né? O primeiro passo para o tratamento da depressão é a gente perceber que precisamos de ajuda, né? E dar esse passo, seja numa psicoterapia, seja para tratamento medicamentoso, né? Eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra, mas é importante ela ter esse discernimento, assim, olha, não estou no meu normal, né? É difícil a gente falar em normal, porque o que é normal, o que não é, mas a gente sabe, né? Quando a gente não está, tem muita gente que brinca, eu estou fora da casinha, né? Então, se a gente percebe que tem alguma coisa errada, que não está dentro desse nosso normal, a gente tem que buscar essa ajuda. Certo. O segundo relato fala,
Não estou conseguindo amamentar meu filho recém-nascido. Já busquei ajuda e ainda assim está sendo uma tarefa muito difícil. E isso está me causando ansiedade. Pode ser um fator de risco para a depressão pós-parto? Não conseguir amamentar? Tá. A ansiedade estaria em um dos sintomas também, né? A ansiedade também faz parte dos sintomas da depressão. Isso pode intensificar sim, mas não necessariamente ela vai desenvolver a depressão pós-parto por conta de que ela não conseguiu amamentar, né? É importante, claro, ela olhar, ela de repente buscar ajuda. Hoje nós temos no próprio banco de leite, né, pessoas ali que auxiliam no processo de amamentação. Às vezes o bebê não consegue ter esse movimento de uma forma muito natural, então é preciso às vezes estimular, né, o bebê a sugar, a fazer o movimento ali de amamentação, mas assim, não necessariamente, né, isso não é uma causa para que ela possa desenvolver a depressão pós-parto. É um dos sintomas, mas um dos não sintomas. É um fator decisivo que ela vai ter depressão. Importante ela olhar, né, assim, se faz parte de um dos sintomas, é importante ela olhar se existem outros sintomas. Se existe a irritabilidade, essa baixa estima, né, ou essa tristeza no sentido de energia, né, eu não tenho muito interesse, eu não tenho muita disposição, às vezes até física, né, e emocional para outras atividades, para outras coisas da vida, coisa que antes fazia sentido, agora perdeu, né, e aí também, por isso que é tão delicado, né, a gente falar em depressão pós-parto, porque às vezes a gente se ilude muito, eu falo a gente, né, porque eu também passei pelo processo de maternidade, então me incluo nisso, né, e às vezes assim, é muito comum a gente se perceber, às vezes um pouco triste, um pouco melancólica, aí você fala, não, mas espera, daqui a pouco isso vai passar, e passa mesmo, né, é natural a gente passar por esse processo de tristeza, 10, 15 dias, isso é comum, mas se essa tristeza fosse prolongando, vamos dizer, e cada vez que o tempo passa, isso vai ficando mais intenso, opa, aí temos que ligar o alerta e procurar ajuda. Então, se ela tiver apenas essa ansiedade em relação à amamentação, ok, é só uma ansiedade, né? Agora, se for essa ansiedade em conjunto com outros sintomas, né, irritabilidade, desinteresse sexual, desinteresse no cuidado com o bebê, alterações de sono, alteração de apetite, então pode ser sim um alerta para que ela possa olhar e buscar ajuda nesse sentido, para tratamento de depressão pós-parto. Certo. É possível evitar ou prevenir a depressão pós-parto? Sim, né? Uma vez que nós tenhamos consciência de que eu já tive depressão em outros momentos da vida, né? Eu tenho uma predisposição, vamos chamar assim, além do fator biológico, né? A hereditariedade, olha, a minha mãe teve depressão, né? Na minha primeira gestação eu tive depressão. Então isso por si só já são pistas para que a gente possa buscar a ajuda o quanto antes, né? Muitas vezes a própria psicoterapia, ou às vezes você ter um espaço, né, ter um suporte emocional, seja o próprio marido, o esposo ali, né, seja uma pessoa da família, a mãe, a sogra, isso vai depender muito. Às vezes isso já ajuda, né, e de alguma forma previne ali, você ter um espaço para você falar dos seus sentimentos, você ser compreendida. Em geral, às vezes a gente não gosta muito, né, de se abrir nesse sentido para alguém tão próximo, né, mãe, sogra, marido, porque envolve outras questões. Às vezes a pessoa tem medo de ser julgada, né? Medo de ser julgada, pode achar que às vezes aquilo vai entender de uma outra forma, então por isso que é importante muitas vezes o profissional, né, de saúde que vai saber fazer todo esse acolhimento e direcionar. Né? Se for o caso, às vezes até entrar com medicação e tudo mais, né? Sim. Bom, uma das perguntas foi: posso ter depressão pós-parto no nascimento do segundo filho? Sim. A chance maior é menor? Foi o que a gente acabou de dizer. Se você teve depressão pós-parto no primeiro filho, existe grande possibilidade de ter no segundo também. Né? Então isso, por si só, já requer uma atenção, né? Já requer um cuidado a mais para você tentar prevenir.
A doença não é mais frequente no nascimento do primeiro filho? Não necessariamente. Não dá para dizer que você vai ter depressão só se for primeira gestação. Isso varia muito de pessoa para pessoa e de todos os outros fatores envolvidos, né? Às vezes, na primeira gestação, eu estava com o meu emocional ok, né? Não desenvolvi. De repente, no segundo, eu passei por situações um pouco mais delicadas na minha vida e, de repente, aquilo influenciou, né? Não necessariamente determina, mas às vezes influencia. Então, não necessariamente existe uma incidência maior em um ou outro. Certo. E qual que é o tratamento para depressão pós-parto? Depende, tudo depende, né? Mas depende muito do nível, né? Vamos dizer assim, se é mais leve, se está moderado, se é um caso mais grave, né? Muitas vezes a psicoterapia, ela é o necessário, né? E vai ajudar a pessoa a sair desse estado. Muitas vezes só a terapia, dependendo do momento que a pessoa está ou no momento que a pessoa busca, às vezes só a terapia não dá conta, né? Então a gente precisa fazer o encaminhamento para um psiquiatra para utilizar a medicação, né? Então depende muito do nível. E às vezes assim, tem muitas pessoas que isso vai passando, às vezes até por uma dificuldade de aceitação, né? Uma dificuldade de entender, perceber e aceitar que eu sofro de depressão pós-parto. E às vezes isso vai evoluindo, chega num grau muito avançado que pode se tornar crônico, né? A doença pode ficar crônica e aí fica mais difícil também o tratamento. Sim. E tem sinais antes do parto que você vai desenvolver depressão pós-parto ou não? Assim, ó, a alteração de humor, ela acontece desde a gestação, né? Muitas vezes a gente fica mais sensível. Então, assim, é importante você fazer essa análise, né, de como eu sou naturalmente. Na gestação eu fico mais sensível, na gestação eu fico mais chorosa, né? Então isso sim pode ser um alerta, né? Então é importante a gente... por isso que é tão importante o autoconhecimento, né? Sim. Porque se eu me conheço, eu sei mais ou menos o que me deixa irritada, eu sei até que ponto, qual é o meu limite, né, em termos de estresse, de estar, vamos dizer assim, disponível, né, ou para lidar com alguma situação, alguma adversidade, eu sei mais ou menos como eu vou reagir. E se eu não tenho esse autoconhecimento, às vezes eu posso dizer que a culpa é da gestação, que a culpa é da gravidez, né? Mas é importante a gente ficar atenta a esses sinais. Certo. Minha bebê tem 17 dias, estou me sentindo muito triste nesse pós-parto. Pode ser depressão? 17 dias já é alerta, né? 17 dias ainda está na fase esperada dessa tristeza, dessa melancolia, né? Que é a parte ali, a fase do puerpério, né? Há quem diz que puerpério são os 40 dias, né? Ou aquela fase, a quarentena, né? Claro, nós somos puérperas muito mais do que 40 dias. Essa fase, 17 dias, eu penso que é o ápice aí, né? Desse processo, desse período onde fica tudo muito confuso, é muita novidade, embora a gente tenha um bebezinho ali, né, o novo que chegou, não vem manual, né, então assim, junto com essa felicidade, com essa alegria, nós somos seres ambivalentes, né, então da mesma forma que eu sinto alegria, eu sinto tristeza, da mesma forma que eu sinto a felicidade, às vezes eu sinto raiva, então é importante a gente olhar e tentar mediar isso, mesclar isso, né, equilibrar. Então, nessa fase de 17 dias é cedo para dizer que estou com depressão pós-parto, né? Porque o diagnóstico ele vai iniciar lá a partir da quarta semana, né? Sexta semana, e aí a gente vai olhando, se for intensificando, mais indícios de que seja depressão pós-parto. Mas 17 dias ainda é esperado essa tristeza. Certo. O tratamento da depressão pós-parto pode ser feito com uso de medicamento? Sim. Nesse caso, é um psiquiatra que tem que... Isso, o psicólogo ele não pode, não deve, né, receitar medicação, nós não estamos habilitados a isso, então se você, enquanto profissional ali, perceber qualquer alteração, qualquer mudança e que somente a psicoterapia não está ajudando, não está favorecendo, então é nosso dever encaminhar para um médico, né, que seria o psiquiatra, para que entre com antidepressivos, né, para que auxilia aí nesse tratamento. A pessoa que está se sentindo assim, com essa tristeza e já passou
mais de 2, 3 semanas após o nascimento, ela pode procurar tanto o psicólogo quanto o psiquiatra. Isso. O importante é procurar ajuda. Importante é procurar ajuda. Às vezes, assim, né, até existem outras áreas da medicina que também acaba prescrevendo a medicação, às vezes o endocrinologista, o próprio ginecologista, obstetra, né, mas tem que ser, lógico, tem que ter muita cautela, mas em termos de tratamento, o ideal seria o psicólogo e entrando com a medicação o psiquiatra. Quando envolve o uso de medicamento, isso pode atrapalhar durante a amamentação do bebê? Porque muita gente tem esse preconceito de tomar remédio porque atrapalha outros fatores, né? Sim. E no caso do bebê pode ser a amamentação. Aí vai depender muito, né, da conduta do médico, do psiquiatra, né? Existem sim medicamentos que podem atrapalhar e que não devem, né? Assim, uma vez que a mãe faz uso daquela medicação, é prudente, é importante ela não amamentar. E existem também os medicamentos que podem ser ingeridos, vamos dizer assim, né? E ao mesmo tempo amamentar, tá? Então nós temos hoje a evolução aí da medicina, né? Acho que traz isso como um fator positivo. Existem sim os medicamentos que não interferem na amamentação. Certo. O que acontece se a depressão pós-parto não for tratada corretamente? Eu acho que falando um pouquinho disso, né, é um momento que pode se tornar uma doença crônica, né, então, e aí, uma vez que, como tudo, né, como qualquer outra doença, uma vez que se torna crônico, fica muito mais difícil o tratamento, né, fica muito mais difícil a convivência, né, com aquela doença, então, o risco é esse, é se tornar crônico. Certo. Tem uma amiga que reclama de não se sentir ligada ao filho recém-nascido. Isso é normal? Tem mais alguma informação a respeito disso? Não. Ligada que ela eu imagino que ligada isso. Afetivamente. Então, são vários fatores, né? A gente tem que entender assim. Foi uma gestação planejada? Como é que foi essa preparação, né, para a chegada desse bebê? Porque a gente pode, assim, estar, no caso dessa pergunta, muitas coisas podem estar em jogo aí, né? Desde a preparação, né? O planejamento, será que ela queria, será que ela não queria, será que esse bebê atrapalhou algum plano pessoal, né? Individual, ou às vezes do casal. Então, assim, isso tudo conta muito, né? Ou não, foi uma gestação extremamente planejada, extremamente cuidadosa nesse sentido, mas mesmo assim eu não me sinto ligada afetivamente a esse bebê. Pode ser um sinal, sim, né? O que não significa que ela vá maltratar o bebê, mas às vezes é aquela coisa que nós falamos da energia, né? De às vezes não ter a energia disponível para poder ir lá e cuidar e se envolver afetivamente com aquele bebê, né? Às vezes não necessariamente porque ela não queira, às vezes por não ter energia, eu só quero ficar dormindo, eu só quero descansar, né? Eu não consigo. Então, assim, às vezes a gente percebe uma queixa muito mais de não conseguir do que de não querer. Né? Então, eu não sei se eu respondi, mas... Sim, eu imagino assim também. Há uma romantização muito grande da maternidade, né? Sim. E aí, lendo muito sobre o assunto, eu percebo que nessa romantização a gente vê as outras mães falando que amam os seus filhos imediatamente no momento que descobriram a gravidez. E aí, se ela não sente esse sentimento, ela se sente culpada, né? Sim. E, na verdade, cada um tem seu tempo de amar. Eu imagino que seja isso, né? Eu não sou psicóloga, mas eu imagino que seja isso. Cada um... Acho que a gente nem sempre ama alguém imediatamente. O amor é meio construído, não é? Sim, né? E eu acho que fica muito nessa questão que você disse do amor incondicional, né? E se eu não amo incondicionalmente o meu filho ou minha filha, quer dizer que eu tô fora da curva aí, né? Não é o esperado. Onde já se viu isso, né? E aí é complicado, porque existem muitas pessoas que, assim como desejam demais a maternidade, não querem, não aceitam ou rejeitam, e tudo bem, né? É só uma questão de a gente ser muito sincera com o que vem de dentro, né? Porque senão a gente cai realmente no risco de levar isso tudo dessa forma muito romanceada, né? E assim, o importante é você ter um espaço, independente de como
onde, né, em que momento você tem um espaço para poder falar sobre essas questões, entrar em contato com isso, né? Porque senão depois a gente começa a carregar esse sentimento por muito tempo, o sentimento de culpa, por não se sentir, talvez, como as outras mães, né? Por se sentir um pouco isolada, isso acontece com todo mundo menos comigo, né? E na verdade aqui a gente chega num ponto que não existe certo e errado, né? E eu concordo com você que, claro, que essa relação é construída e principalmente quando o bebê tá dentro, né? Você não vê, você não pega, você sente uma série de coisas, né? Que pode ser amor, pode ser ódio, né? Então é importante a gente estar muito conectado com isso. Certo. Eu imagino assim, essa rejeição ao filho deve ser muito mais comum quando a relação, quando a gravidez não é esperada, planejada e não vem de uma família estruturada, vamos dizer assim, né? Mas as mulheres que têm essa família estruturada e engravidam por pressão também devem se sentir bastante culpada, né? De não conseguirem amar incondicionalmente essa criança, porque na verdade ela engravidou planejando engravidar, mas por pressão. Muitas pessoas devem passar por isso, né? Sim, e tem aquela coisa também, né, de buscar uma satisfação, às vezes imediata, ou buscar uma satisfação na gestação. A gente percebe muito assim, às vezes a pessoa, o casal não tá no momento 100%, e aí fala, tá faltando filho, né? Mas se a relação não tá estruturada, não tá legal, vai bagunçar mais, né? É verdade. E aí, assim, tem todo o que você disse em relação à família, né? A estrutura familiar, isso também tem um peso importantíssimo, porque o que acontece, a gente acaba alimentando um certo mito, né, da mãe perfeita, da mãe, quando a gente fala mãe, né, vem sentimentos muitas vezes positivos, né, de que a mãe é aquela que acolhe, aquela que oferece o amor incondicional, né, aquela que tem que ser boa, tem que ser afetuosa, né, e quando eu não sinto isso, né, então isso é bem delicado, porque aí eu me vejo numa situação, numa relação muito diferente com o que é proposto, diferente com o que é construído culturalmente, né, na sociedade. Aí espera-se que mãe seja tudo isso, né, todo esse amor, toda essa dedicação, toda essa entrega, né, e quando isso não acontece verdadeiramente dentro de mim, eu vou carregar aquela culpa e obviamente o bebê vai sentir, né. Até um fator interessante é que filhos de mães depressivas existe uma probabilidade dessas crianças demonstrarem problemas de comportamento, seja birras, né, aquelas crianças muito inquietas, né, então, porque justamente fica aquela confusão, né, e a criança, principalmente as menorzinhas, né, eu falo até uns 2 anos de idade, ela está muito ligada com o inconsciente da mãe, né, então tudo que a mãe sente, por mais que ela não verbalize, o bebê capta, né, de alguma forma, inconscientemente, mas ele capta porque existe um elo, existe uma vinculação ali entre mãe e bebê que assim, é muito intensa, né, então a mãe fica fundida no bebê, o bebê fundido na mãe, e essa vinculação, existe uma comunicação. Então, se a mãe não tá legal, provavelmente o bebê vai sentir isso. Então, assim, muitas vezes, quando o bebê chora demais, não dorme, é muito agitado, a gente tem que olhar para a mãe, né? Assim, como é que tá essa mãe, como é que tá essa fase, como é que tá esse puerpério, né? Quem é que tá chorando? É o bebê, de fato, ou é a mãe, né? Sim. Eu acho que seja uma mãe solo ou seja uma mãe que está dentro de uma família mais estruturada, não que uma mãe solo não seja uma família estruturada, né? Sim, também. Uma mãe solo pode ser uma família muito bem estruturada, né, gente? Mas a gente precisa sempre atentar à mãe também, né? E ela precisa se conhecer e buscar ajuda se sentir que tem alguma coisa fora do normal ali. Bom, certeza. A última pergunta após o nascimento da nossa filha, minha esposa anda chorando muito. O que posso fazer para ajudá-la? Nossa, que legal, uma pergunta de um pai. Muito bom, né? Eu acho que assim, a própria pergunta, eu acho que já traz um olhar dele, né, de preocupação. Eu acho que isso é bacana
E pai, continue assim, né? Eu acho que é importante a gente ter esse suporte, porque não é fácil a maternidade, passar pelo processo todo da gestação, a maternidade em si não é um processo fácil, né? Por isso que eu fico muito assim, quando eu escuto alguém dizendo, eu não quero ser mãe. Eu respeito, eu entendo, porque demanda, é uma entrega muito grande, né? Demanda muito da mulher que se propõe a ser mãe, não só da mulher, como também de quem está envolvido, né? Do pai, ou seja, enfim. Esse pai, muito provavelmente, ele tá fazendo o papel dele, que é esse suporte emocional, né? É claro que não só isso, né? Ele vai ter a função dele paterna também, mas em relação à mãe, eu acho que assim, quanto mais ele puder se envolver, quanto mais ele puder deixá-la despreocupada das questões externas, né? Então eu falo assim que durante o puerpério, o ideal, o pré-requisito seria a mulher não se preocupar com mais nada além do cuidado com o bebê, né? Mas a gente sabe, né, que na nossa realidade não é bem assim que funciona, né? 3, 4 meses depois do parto, as mulheres já estão voltando à rotina, voltando ao mercado de trabalho, porque mudou muito, né, nossa realidade em termos de maternidade. Não existe mais necessariamente aquela mulher que fica em casa somente para o cuidado dos filhos, né? Hoje em dia existe essa contribuição financeira no próprio trabalho, a mulher se sentir útil né, enfim, não tem nada de errado nisso, mas ao mesmo tempo é mais uma pressão para que a mulher se sinta na obrigação de estar bem, né, de olha, tá tudo certo, é assim mesmo que funciona. Então quem está ao redor dessa mãe, né, o pai, a sogra, a avó, né, a mãe da mãe, é importante oferecer esse acolhimento, né, esse suporte. Então, muita conversa, muito abraço, né, muito acolhimento no sentido assim, olha, eu tô aqui com você, calma, vai ficar tudo bem. E, lógico, observar os outros sinais que a gente já disse aqui também. Né? À medida que isso for intensificando, à medida que isso for piorando, opa, alerta, busca ajuda. É claro que uma coisa não dispensa a outra, né? Eu penso que a psicoterapia por si só, em qualquer momento da vida, ela é sempre muito bem-vinda. É que às vezes a gente só busca no momento mais crítico. Sim. Né? Mas é isso. Bom, pessoal, esse foi o nosso bate-papo sobre depressão pós-parto. Eu espero ter ajudado alguém que precisava ouvir sobre isso, né? Sim. E que vocês possam, então, ter um norte para apoiar e saber oferecer ajuda para aquela pessoa que está próxima de você, identificar, né? Para a pessoa que está próxima a você, que acabou de ter um bebê, que está se sentindo triste, para que ela tenha um apoio e possa sair desse momento difícil, tá bom? Bom, a Valquíria agora na sexta-feira tem um bate-papo falando sobre maternidade, né? Isso, bem lembrado, Aline. Na sexta-feira, agora dia 31, às 19 horas, aqui mesmo no Espaço Psique, nós temos um evento, né? Na verdade, chama Conversando sobre a Maternidade, onde a gente vai falar um pouquinho disso que a gente comentou aqui, não só a depressão pós-parto, mas desde todos os aspectos emocionais, né? Envolvidos na gestação, tanto na gestação quanto após o nascimento, o papel do pai, né, os cuidados com o bebê. Então nós vamos ter esse bate-papo aí que é bem legal. Estão todos convidados, tá bom? Isso. E nós estamos à disposição aqui no Espaço Psique também. Se tiver mais alguma dúvida, manda pra gente no direct que eu faço pra Valquíria, ou manda pra ela também, sim, que o Instagram do Espaço Psique é @Espaço Psique. Isso mesmo. @Espaço Psique, quem quiser seguir, tem várias dicas legais, vários conteúdos legais, tá bom? E agradeço, Aline. Eu que agradeço, Valquíria, seu tempo, sua disposição para estar aqui batendo esse papo com a gente. Bom, pessoal, muito obrigada, um beijo, a gente se vê.